Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV e hoje nós vamos falar sobre uma empresa com bastante impacto social, né? Vamos falar com o Daniel Matos, que ele é publicitário, certo? E ele é fundador da Smile Flame, que é uma empresa então que desenvolve projetos sociais com processo disruptivo positivo e com muito impacto social. E a gente vai chamar ele aqui para falar com a gente. Daniel, seja bem-vindo à Vale TV. Boa noite, boa tarde, bom dia. Então, independente do horário que o pessoal estiver Vai assistindo, assistir. é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Eliane, pelo espaço, pelo tempo para a gente poder compartilhar sobre negócios do bem e formas de conseguir impactar o mundo através das ferramentas que a gente possui dentro desse mercado de trabalho. Ai, muito, muito lindo, muito legal, Daniel. Eu te agradeço de coração aí estar com a gente, poder partilhar um pouco do teu conhecimento, da tua trajetória e da tua história, né? E agora, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que tu comentasse com a gente assim um pouquinho da tua trajetória de vida, né? E de que forma isso se conectou com esse negócio essa empresa tão bonita que é a Smile Flame. Então, eu me formei em publicidade e propaganda. Eu, enfim, sou da área de comunicação. Trabalhei muitos anos em agências de publicidade na área de criação. E eu brinco que eu era o estagiário que todo mundo gostava, assim, porque eu chegava mais cedo, saía mais tarde, me esforçava, me engajava, trabalhava bastante, assim, tinha bastante envolvimento com os trabalhos, com as tarefas que a gente Uhum. executava. E dentro desse movimento, eu comecei a enxergar que dentro das agências de publicidade, a gente tinha uma série de ferramentas muito efetivas para conseguir fazer com que as marcas se conectassem com o seu público-alvo através de estratégias que a gente conseguia desenhar a partir de um investimento que normalmente era um investimento bem alto, assim, um investimento que eu Uhum. olhava e dizia, opa, rola bastante grana, a gente tem umas estratégias muito legais, a gente consegue chegar nos objetivos que a gente desenhou para esses clientes. E depois de um tempo, eu comecei a refletir, eu comecei a olhar para dentro, comecei a pesquisar um pouquinho internamente, entender que o que me motivava, o que me mexia era conseguir aprofundar algo mais, assim, sabe? Conseguir trabalhar com impacto, conseguir trabalhar com essência, com propósito, com algo que era, assim, um pouquinho mais profundo do que aquele trabalho que eu estava realizando, que não é certo nem errado, apenas é um jeito diferente de enxergar. E aí, dentro das agências, eu comecei a propor muitos trabalhos relacionados com impacto social para os clientes que a gente atendia na época. Então, Uhum. e aí, alguns trabalhos davam certo, alguns trabalhos não davam certo, eu acabava me frustrando muito. E depois de um tempo, eu falei: opa, se essa estrutura, se esse local que eu estou trabalhando, ele não está totalmente adequado para realizar o tipo de trabalho que eu acredito que faria sentido num futuro próximo e principalmente alinhando com o que o Daniel acredita, então, pô, quem sabe eu não crio uma empresa que possa fazer esse trabalho de comunicação aliada com impacto social para marcas, para empresas. E a partir daí, lá em 2013, a gente criou a Smile Flame. Eu e o meu irmão, Diego Matos, a gente criou a Smile Flame para ajudar empresas, ajudar marcas a ajudarem um grupo de pessoas, uma comunidade, uma sociedade, sempre trazendo o seu produto, serviço como destaque. Muito bem, muito bem. Ô, Daniel, eu vou colocar aqui uma, uma foto que eu acho que é super legal para o pessoal também conhecer. Esse é o site da empresa, então, do Daniel, né? E eles colocam ali, ó, criamos projetos de impacto social para conectar marcas e o seu público através do propósito, né? Então, através dessa fala aqui, Daniel, eu queria que tu comentasse um pouquinho qual é a importância, então, de a gente buscar esse propósito individual, que na verdade começou contigo, mas depois tu compartilhou, né? Conseguiu externalizar isso com o teu irmão e colocou isso em prática. Como é que é isso? Como é que foi isso para vocês? Eu acredito de verdade, assim, eu realmente tenho muita crença no que eu vou dizer que uma empresa nada mais é que um grupo de pessoas que está conectado por um propósito, está conectado por uma essência, está conectado por algum motivo em especial.
E dentro desse grupo de pessoas que representa essa empresa, a gente sempre tem um propósito, sempre tem uma essência legal, sabe? Sempre tem um objetivo bacana, assim. Se a gente pesquisar, se a gente cavocar, se a gente lapidar bem, a gente consegue encontrar um propósito que faça muito sentido para um grupo maior de pessoas. Então, o que eu acredito que tá muito conectado com a nossa proposta de valor é justamente se conectar com essa empresa, sabe? Entender bem o que essa empresa precisa, entender bem qual é a causa, qual que é o propósito, qual que é a essência dessa empresa, e a partir disso, desenhar uma estratégia que a gente possa mostrar isso, que a gente possa divulgar isso de uma maneira efetiva, para que a empresa faça o bem, que a empresa possa ajudar um grupo relevante de pessoas, ajudar uma comunidade, ajudar um grupo de pessoas, a sociedade como um todo, e ao mesmo tempo possa divulgar o seu produto, possa divulgar o seu serviço, possa fazer algo de relevante. Ah, sem dúvida. Tu és de Porto Alegre, né? Só para o pessoal situar onde é que fica a empresa de vocês. A gente fica em Porto Alegre, então a gente começou em Porto Alegre e atualmente a gente tem feito trabalhos para, enfim, vários lugares do Brasil, para São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, a gente está super à vontade para realizar trabalhos em todos os lugares do Brasil. Ah, muito bem, muito bem. E quando tu falas nessa questão de propósito, ainda voltando nessa questão da essência, né? Quando que esse despertar ele veio para ti muito desse fazer e não se reconhecer dentro da onde tu estavas, né? E como é que tu pode, assim, talvez inspirar outras pessoas a pensarem sobre essas questões e talvez mudarem, enfim, ressignificarem o seu trabalho e tudo mais? É muito importante a gente cuidar da nossa vida, a gente cuidar do nosso tempo, a gente cuidar das coisas que a gente acredita, né, Eliane? Assim, quando a gente para pensar de uma maneira muito racional, basicamente, assim, se a gente for fazer um recorte superficial, assim, mas a gente passa um terço da vida trabalhando, um terço da vida dormindo, e tá, o outro terço da vida a gente, não é nem um terço, mas é menos do que isso, a gente passa fazendo algumas outras coisas que normalmente estão atreladas a tarefas que a gente não necessariamente escolheu fazer elas por uma questão de prazer. Então, assim, a grosso modo, assim, metade da nossa vida acordada está atrelada a trabalho, a uma tarefa que vai gerar o embasamento financeiro necessário para a gente conseguir colocar a nossa vida de pé e pagar nossas contas e, enfim, realizar os nossos desejos. Então, se metade da nossa vida está atrelada a esse momento de trabalho, é muito importante a gente levar isso muito a sério, entender que tipo de caminhos a gente precisa percorrer para conseguir se conectar com algo maior nesses momentos que a gente está investindo energia para gerar o nosso embasamento financeiro. Eu acho que a gente está muito treinado a olhar para fora sempre, sabe, Eliane? Tipo, o que está dando mais dinheiro? O que é a profissão do futuro? O que são os mercados que estão abrindo oportunidades que As são habilidades legais? que eu tenho que ter, né, Daniel? As habilidades, Exatamente. competências, é aquela coisa toda, né? Exatamente. Então, assim, claro que é legal, acho que é importante a gente olhar para fora, mas, pelo menos na minha experiência, o que funcionou muito bem, e eu dou como sugestão a partir da minha experiência, não necessariamente vai funcionar para todo mundo, mas para mim funcionou, foi antes de olhar para fora, antes de estar assim, nessa tensão de estar lá na frente, estar entendendo quais são as ferramentas certas, quais são as oportunidades, quais são as profissões ideais para conseguir ter, enfim, um futuro de sucesso, eu olhei um pouquinho para dentro e falei assim, cara, o que te faz feliz, sabe? Quais são os momentos que eu consigo transbordar de emoção a ponto de chorar de alegria, ao ponto de me sentir conectado com uma causa maior, me sentir conectado com algo relevante, e aí cavucando, assim, pesquisando, me provocando em relação a essas perguntas, esses questionamentos, eu comecei a desenhar caminhos, e a partir desses caminhos que eu fui desenhando, eu fui testando, aí eu tinha algumas coisas que eram legais, outras que não eram, então o que era legal eu reforçava, o que não era legal eu contornava, mas o que eu vejo, pouca gente, tem muita gente que fala sobre, mas eu vejo
pouca gente assim aplicando isso na vida real, que é investir tempo para desenhar o seu momento de, enfim, ganhar dinheiro, de gerar o embasamento financeiro necessário, completamente conectado com a sua essência, com a sua causa, com questões que vão colocar essa pessoa em um lugar em que ela esteja conectada com questões maiores, sabe? Com causas maiores, com, enfim, um sentimento mais profundo, assim. Então, se, mais uma vez, né, se a gente passa tanto tempo da nossa vida investindo em trabalho, então acho que é importante a gente levar isso a sério, é importante a gente refletir sobre isso, e é muito, muito, muito importante a gente estar o tempo inteiro se provocando para evoluir e estar, enfim, acordando com um sorriso de orelha a orelha, feliz, sabe? Tipo, engajado, acreditando naquilo que a gente faz, estando conectado com o que a gente realmente acredita que é o ideal. Ah, sem dúvida, né? Eu acho que essa parte do autoconhecimento é fundamental, né? Principalmente para quem empreende, né? Para realmente assim fazer sentido, né? Toda essa jornada que não é fácil, né? E quem tem empresa sabe o quanto tem seus desafios diários, né? E se isso não está conectado com o que realmente a gente é muito mais difícil, né? Então é um olhar, né? Um sair desse círculo que nos coloca assim como se a gente fosse um robô, né? Como se a gente fosse mecânico e a gente não é mecânico, né? E quando a gente para pensar sobre isso, né? Acho que ganha mais potência, né? Mas vamos começar a falar um pouquinho sobre a tua empresa, né? Me diz uma coisa, o nome da empresa tem a ver contigo? O que tem a ver? Porque tu tá sempre sorrindo, né? Tava olhando ali. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Que, assim, é uma feliz coincidência, assim, acho que acaba não sendo por acaso, né? Eu sempre acreditei, assim, Eliane, de verdade, assim, que uma das maneiras mais efetivas, uma das ferramentas mais consistentes na transformação social é a gente trabalhar o lado positivo ao invés de trabalhar um lado negativo. Então, assim, tem uma frase que eu adoro e eu tento aplicar ela no meu dia a dia, que é: a gente não está preocupado em mudar o que está errado. A gente está preocupado em construir o que é certo. Que, a um primeiro olhar, pode parecer a mesma coisa, mas, na nossa visão, em muitos momentos, são questões diferentes, em que a energia é um recurso finito. Então, uma hora acaba, assim, tipo, energia, pô, a gente tem que saber onde a gente vai investir a nossa energia, porque a nossa energia é um recurso limitado. Então, ao invés da gente investir energia para criticar algo que a gente acha que está errado, a gente sempre está focado em colocar nossa energia para construir o que a gente acha que é certo, sabe? Então, dentro desse contexto, eu acredito que a felicidade está muito conectada com as minhas crenças, com o que eu gosto, com o que eu acredito. As pessoas costumam falar sobre isso. Pô, Daniel, tu é um cara tão sorridente, está sempre rindo Sempre. e É verdade, é feliz verdade. para cima. E acredito que essa é uma forma de expor uma essência real que existe lá dentro, assim, de que é muito, muito, muito importante a gente aplicar o bem, aplicar as transformações, aplicar o que a gente acredita em ambientes que são felizes, que são confortáveis, que são alegres, que são bons, porque, putz, a vida é muito curta, sabe? Então, se eu acredito que transformação é algo realmente relevante, eu quero fazer a transformação de um jeito que o caminho seja uma delícia, sabe? Tipo, o fim é super relevante, super importante, mas, putz, o caminho pode ser muito legal, pode ser muito bom também. Perfeito, perfeito. E vamos começar um pouquinho sobre a história da empresa, né? Assim, quais foram os projetos mais destacados? Conta um pouco dessa história de sucesso, né? Dentro da Smile. A gente foi muito louco porque a gente começou lá em fevereiro, março de 2013. E assim, a gente não tinha pretensão de ser uma empresa, de, enfim, ter vários clientes, de ter, enfim, projetos em vários lugares do Brasil. Então, a gente eram dois irmãos que queriam fazer o bem da forma como eles acreditavam que o bem deveria ser feito, que era de uma forma mais leve, mais descontraída, focando no lado positivo ao invés do lado negativo, sabe? Criando o que a gente chama de armadilhas para que o público esteja mais engajado. Então a gente faz algo que é muito legal, muito incrível,
e quando o público se conecta nessa experiência que é incrível, quando ele vê ele está fazendo bem, sabe? Quando vê ele está gerando algo de positivo para a sociedade. Então, a gente começou com esse propósito de fazer o bem de uma forma mais divertida, mais leve, e o nosso primeiro projeto, ainda nessa lógica de não ser empresa, de só colocar a nossa forma de ver o mundo na rua, foi o Skate no Asilo, que aconteceu Olha. em março de 2013, em que a gente colocou na cabeça que queria fazer uma ação para o asilo. A gente falou, putz, tem tantos vovôs, vovós lá, sozinhos, tristes, em alguns casos mais graves, até deprimidos nessa fase da vida, e, pô, ao invés de a gente ir lá no asilo jogar dama com o vovô, tricotar com a vovó, ficar jogando conversa fora, pô, a gente poderia fazer algo diferente, sabe? A gente podia fazer algo que conectasse mais pessoas que pensam parecido com a gente para estar lá junto, gerando impacto social. E a gente falou, caras, vamos fazer um campeonato de skate que vai acontecer dentro do asilo, em que os vovôs e vovós não só vão assistir o campeonato, mas eles vão ser os jurados do campeonato, então eles vão dar as notas para os skatistas e fazer uma bagunça que vai ter música, que vai ter pipoca, que vai ter feirinha, que vai ter, enfim, uma série de eventos para a gente dar uma chacoalhada na vida desses vovôs e vovós, mas sem aquele sentimento de pena, sem aquele sentimento de estou cedendo o meu tempo. Não, assim, é um momento divertido, um momento leve, em que todo mundo curte e a gente consegue, de uma maneira genuína, fazer o bem para essas pessoas. Então, o Skate no Asilo se destacou muito, assim, foi o nosso primeiro projeto que teve uma repercussão incrível, muito legal. Outro projeto autoral da Smile foi a Corrida Maluca de Cadeirantes, que é um projeto em que a gente foi em uma série de instituições em que tratam crianças com deficiência, então na ACD, no Educandário São João Batista, na Kinder, Cerepal, a gente foi numa série de instituições para conversar com as crianças, para entender qual o sonho de cada criança. Então eu sentava lá com a Aninha, e aí eu falava assim, Aninha, se tu pudesse ser qualquer coisa no mundo, o que tu gostaria de ser? E aí a Aninha falava assim, meu sonho seria ser uma bailarina. Bailarina? Legal. A gente pegava esse briefing, levava para designers, para diretores de arte, para pessoas que, enfim, tinham uma facilidade em termos de desenho, de fazer assim, uma estrutura, de traduzir esse sonho da Aninha em uma fantasia. E aí eles criavam várias soluções. Aí ela queria ser uma bailarina, um era um sapato de bailarina, ele criava uma cadeira de rodas em forma de sapato de bailarina, o outro era, enfim, criavam várias lógicas assim num esboço no papel. A gente apresentava para a Aninha e a partir disso ela escolhia um desses esboços, a gente criava um workshop para construir o sonho de cada uma dessas crianças através das cadeiras de rodas, de fantasia, de toda uma estrutura. E o evento final era uma corrida em que o pai, a mãe, o irmão, enfim, empurrava essa criança numa corridona maluca, com cada criança participando com uma fantasia que está conectada com o seu sonho. Então tinha piloto de avião, tinha um cara que era o Mickey, tinha outro que representava, enfim, questões completamente diversas, distintas, mas sempre assim. totalmente, assim, sempre conectado com o sonho das crianças para, enfim, fazer esse sonho, realizar o sonho das crianças. E o terceiro projeto que ganhou muita repercussão se chama Bota do Mundo, que era uma Copa do Mundo de futebol para crianças com deficiência conseguirem realizar o sonho de fazer o primeiro gol das suas vidas. Então, a gente, através de uma botinha especial que a gente viu na televisão, a gente conectava um adulto com uma criança e eles jogavam futebol juntos. Então, que coisa linda. Essa criança que enfim, tinha algum tipo de necessidade, essa criança que com deficiência, ela conseguia realizar o sonho de jogar futebol e a gente se preocupava com todos os detalhes. Assim, a gente levava para um estádio de futebol de verdade. Então, a gente fez na Arena do Grêmio, a gente fez no Beira-Rio, a gente fez no Instituto Neymar Júnior, lá em São Paulo. A gente levava ídolos do futebol, a gente levou o Barcos, o Dunga, o Tinga. Em 2015, o próprio Neymar participou, que foi uma loucura, assim, foi muito legal. E as crianças vestiam uniforme, se
davam entrevista para as mídias. Então, fazia toda a experiência para as crianças se sentirem jogando uma Copa do Mundo de verdade. Então, o Skate no Asilo, a Corrida Maluca de Cadeirantes e a Bota do Mundo são os 3 projetos que ganharam maior repercussão. Além deles, a gente fez uma série de projetos para empresas, que vários foram muito legais também, mas se eu pudesse destacar, eu traria esses 3 projetos. Dani, esses 3 projetos, eles foram projetos de vocês ou eles foram projetos de empresas que vocês estavam atendendo? Como é que foi esse processo? A gente tem basicamente 2 tipos de projetos. Assim, que um projeto são os projetos que a gente chama de autorais, que são projetos que a gente pensa o que é o ideal, como a gente gostaria de gerar experiência, a gente pensa todo o processo do início até o fim e depois busca empresas para patrocinar esses projetos, né, para gerar o embasamento financeiro para o projeto. E tem os projetos sob demanda, em que as empresas entram em contato e dizem, olha, eu gostaria de resolver isso dessa forma, tenho essa necessidade, tem essa causa que seria muito importante. E a gente conecta os pontos, amarra os pontos e cria essa solução criativa para as empresas. Esses 3 projetos que eu acabei trazendo são projetos autorais, são projetos que começaram com a Smile e depois uma série de empresas se conectaram, inclusive algumas delas viraram padrinhas do projeto, assim, todo ano estão lá patrocinando, todo ano estão lá, porque já se conectaram emocionalmente com a causa. Ah, que bom. E é uma coisa até de inclusão de gerações, né? Assim, de trocar, né? Era pai, filho, e neto, e vô, é todo mundo misturado, né? Acho que é super rico isso, né? E indiretamente isso também impactou, né? Dentro do projeto de vocês, né? Trazer essa união, né? Que é tão importante, né? O Daniel, outra coisa, pensando agora nesses projetos, me pareceu que todos eles eram grandiosos, enfim, a gente está em pandemia, né? Como é que vocês estão fazendo hoje, assim, a continuidade desse propósito da empresa de vocês acontecer? Muito legal, assim, essa pergunta, Eliane, porque quando ali, março, abril de 2020, do ano passado, quando bateu a pandemia, a gente assim, quase arrancou os cabelos. Por quê? Porque a gente falou assim, olha, as nossas soluções, a nossa empresa, ela basicamente cria eventos presenciais que geram aglomeração, que enfim, reúne impactados, que reúne empresa, voluntários, público em geral. A gente fala, putz, da noite para o dia, a nossa solução, o nosso produto, o nosso serviço, ele deixou de fazer sentido. E aí, nesse momento, a gente abriu como se fosse um laboratório na nossa empresa. Então, a gente começou a pensar, olha, vamos pensar todas as hipóteses possíveis para desenvolver soluções dentro desse cenário que a gente está vivendo atualmente. E a gente começou a criar várias soluções, e dentre elas, a grande maioria deu super errado, como qualquer laboratório, né? A gente testa e muitas coisas dão errado, mas as soluções que deram certo, elas acabaram introjetando dentro do nosso DNA, que as 2 que a gente chama muita atenção foram, primeiro, trabalhar impacto social dentro do meio digital. Então, a gente começou a desenhar projetos que estão relacionados com soluções dentro do meio digital. Então, a gente viu que tinha uma demanda muito forte de empresas que queriam fazer o bem, que já tinham até uma verba separada para fazer o bem e tal, mas naquele cenário surpreendente, disseram, olha, como é que eu vou fazer aquela nossa campanha de Natal que a gente tinha pensado? Como é que eu vou fazer aquela ação de Páscoa que a gente tinha planejado? Não tem como. Sim. Então, a gente conseguiu fazer uma entrega muito legal para essas empresas, pensando sempre dentro de uma lógica digital. E o segundo ponto foi, a gente se focou muito dentro das etapas que os clientes mais enxergavam uma proposta de valor diferenciada da Smile, que era na parte de planejamento, na parte de ideação. Então, a gente faz questão de entender muito bem o que o cliente precisa, faz questão de entender muito bem o que vai ser um diferencial verdadeiro para a causa, sabe? Tipo, o que vai transformar a vida das pessoas. A gente junta essas 2 necessidades através de soluções criativas. Então, essa virada da pandemia, essa virada que a gente teve a partir desse momento de isolamento, desse novo mercado, a gente tomou um susto lá no início de falar assim, nossa, nosso trabalho não faz mais sentido, mas felizmente a gente conseguiu enxergar rápido uma solução
e foi muito legal porque a gente começou a crescer, começou a evoluir, e atualmente a gente está numa fase super legal, muito boa, por ter enxergado esse nicho e ter se adaptado rápido para conseguir realizar projetos de impacto social, mesmo estando dentro desse ambiente que, enfim, todo mundo já está careca de saber, essa pandemia que a gente vive atualmente. É verdade, né? E o quanto, né, na verdade, o empreendedor ou a empreendedora, né, tem que ser de certa forma, um cientista dentro da organização, né? Ele tem que testar, tem que fazer e tem que acontecer, né? Porque se tu ficares ali pensando na execução, por exemplo, numa administradora, eu sou administradora também, né? Ah, vamos programar para 5 anos. Hoje não tem mais isso, né? Não tem como fazer, né? Mas o que eu acho legal, Dani, assim, é que há uma possibilidade de junção, né? De tipo assim, tem essa questão da financeira, que é importante dentro das organizações, mas as organizações elas também podem ter esse outro lado, né, que vocês estão trazendo, né? E porque eu acho que é bárbaro, né? Eu queria que tu, agora na mensagem final, quase já que falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa situação possível, né? Que às vezes tu fala às vezes com uma empresa, ela diz, eu não vou conseguir fazer isso, né? O meu negócio é esse, mas sempre tem um jeitinho, um jeito para te trazer esse impacto social ou impacto ambiental, enfim, o que seja, né, para a construção aí de um mundo melhor mesmo, né? Eu acredito que a grande virada de chave, assim, Eliane, nesse sentido, ela está conectada com grande parte das empresas ainda enxerga esse impacto social, a gente brinca, né? Tem a empresa inteira e aí se cria lá um Um instituto da empresa, departamento. um Uhum. departamento da empresa, que é algo separado, assim, Sim, é aquela galera concordo. legal, do bem, gente boa, tal, que fica lá, mas a gente não se importa muito com eles, tá? Deixa eles brincando lá de projetos sociais enquanto a gente está aqui fazendo o que realmente importa. Eu acho que a virada de chave está justamente aí, a gente começar a perceber, que eu acho que quem ainda não percebeu já está comendo poeira, já está tendo que correr atrás, de que impacto social, atitudes relacionadas com o bem, lá o famoso ESG, enfim, atitudes ESG, que são sustentabilidade, tudo mais, exatamente né? responsáveis em relação à sustentabilidade, elas estão conectadas diretamente com uma percepção de business, sabe? A gente vai ter, primeiro, um cliente enxergando a nossa empresa, o nosso serviço, o nosso produto de uma maneira diferente, sabe? O processo de compra, ele está muito mais relacionado com uma questão emocional do que racional. Então, às vezes, a gente está na gôndola, a gente não sabe exatamente por quê, mas a gente escolhe o produto B em vez do produto A, e está muito conectado com questões emocionais. Os colaboradores da nossa empresa, pô, que processo é mais inteligente para a gente conseguir reter talentos do que criar um ambiente em que as pessoas estão conectadas por propósito, sabe? Tipo, eu amo estar nesse lugar, eu estou conectado, o meu propósito está conectado com esse lugar, então posso receber uma oferta de trabalho que é um pouquinho maior em termos financeiros, mas putz, meu propósito aqui é muito maior, eu vou ficar nesse local. E o inverso também, para seduzir talentos para a empresa, fica muito mais fácil, né? Tu diz, cara, vem aqui que aqui a gente vai se conectar com algo melhor, nossa vida aqui vai ser melhor. Puxando um pouquinho o que a gente falou antes, né? Pô, se metade da vida a gente investe em trabalho, então, pô, vem para um lugar onde tu vai se conectar com algo que é mais importante, que é relevante, que faz mais sentido. Então, a gente começa a entender que é diretamente conectado com o resultado, diretamente conectado com uma entrega relevante. Então, o meu papel como um empreendedor social é acabar desmistificando um pouco esse ambiente de o pessoal legal do instituto que fica lá no cantinho. Não, é uma galera que tem que estar no core do business, sabe? Uma galera que tem que estar no Exato. centro, na estratégia, Na tem que estar estratégia. desenhando estruturas para conseguir gerar resultado não só para o mundo, mas também para a empresa. Não só para a empresa, mas também para o mundo. Então, quando a gente conecta esses dois pontos, a gente consegue ter uma estrutura que a tendência é crescer. A gente tem vários números que conseguem embasar essa dedução, essa análise, e, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer entregas relevantes para o mundo. Então, acredito que essa é a virada de chave para que as empresas entendam que não é só uma questão de estou sendo legal, estou fazendo bem, mas é uma questão também estratégica como business,
E aí, quando a gente junta os dois, a gente consegue ter o prazer de estar conectado com a nossa essência, com o nosso propósito, e ao mesmo tempo consegue ver um resultado legal naquele organismo, naquela empresa que a gente ama tanto. Então, o mundo começa a ficar mais interessante quando a gente coloca o impacto social dentro do nosso dia a dia de Ai, trabalho. maravilha, concordo total aqui contigo, né? Tem que estar na estratégia da empresa, tem que estar no core da empresa, não adianta, né? Mas, Dani, queria que tu deixasse um contato, enfim, como é que a gente acha vocês nas redes, o pessoal que quer saber mais, né? Acho que ficou ali um gostinho de quero mais aqui, né? E é para isso que a gente está aqui. Tu pode deixar os teus contatos, por favor? Claro, com o maior prazer. Pode entrar no nosso site, smileflame.com.br, mas principalmente a gente costuma se conectar, conversar com o pessoal pelo nosso Instagram, que é @smile_flame. Então, se colocar Smile Flame, vai aparecer tranquilo. Lá que a gente costuma postar, conversar com o pessoal, tirar as dúvidas. Muita gente manda mensagem falando assim, putz, quero trabalhar com vocês, como eu faço para me conectar com a Smile Flame direto? Pô, isso era um sonho meu, tá trabalhando com isso. Então, manda lá que a gente vai enxergando as possibilidades, vai enxergando os momentos. A gente está criando uma rede de pessoas para trabalhar com impacto social. Então, se conectem com a gente, que vai ser um grande prazer a gente poder trazer mais pessoas que estão querendo construir esse mundo legal, do bem, mas dentro de uma lógica de mercado que a gente vive atualmente. Então, vai ser um prazer poder conectar com todo mundo que enxerga o mundo de uma forma parecida com a gente. Que legal. Te agradeço de coração, Daniel, a tua presença, né? Agradeço as pessoas que estão nos ouvindo, né? E com certeza foi uma aula aqui de impacto social, né? E com certeza só coisas boas para vocês, né? Não posso desejar nada mais, né? E sempre sorriso no rosto, né? E levando bem para todos, né? Então, te agradeço de coração, pessoal que está aqui. Até semana que vem com mais um projeto As Pessoas Inspiram.